Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Plasticamente. Eu sou Adriana Milani, cirurgia plástica, e estou aqui hoje com o graduando de Psicologia e Cirurgião Plástico, Dr. Arielson Milani, que também atende pela alcunha de meu pai. Muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui comigo. Como é que tu tá? Tô bem, e eu também tô contente de estar aqui contigo. Que bom. Então, vamos conversar um pouquinho, a gente está aqui para te ouvir. Para falar sobre essa interface de cirurgia plástica e psicologia, que eu acho que tu é mais do que indicado para dissertar sobre esse assunto. Mas eu gostaria que tu iniciasse falando um pouquinho sobre a tua trajetória pessoal, profissional, o que te fez decidir pela cirurgia plástica, o que te fez cursar psicologia. A história é longa. Ah, eu, meu, Quando eu me formei em medicina, eu fui fazer residência de cirurgia geral. Aí tinha um professor lá de cirurgia plástica que estava operando todo mundo para ter bastante cliente, para todo mundo aprender. E ele disse para mim que eu deveria operar o nariz. Eu tinha esse sonho desde os 12 anos. Eu consegui passar a minha adolescência aceitando o meu nariz, porque eu tive uma sorte bem grande. Eu, com 13 anos, tinha vergonha de sair de casa por causa do nariz que eu tinha. E, de repente, faz sucesso os Beatles. E os dos Beatles, o John Lennon tinha o nariz igual ao meu. Ou seja, eu tinha o nariz igual ao do meu ídolo. Então, toda a minha adolescência, aí eu não quis mais operar, fiquei contente. Só que aí, quando eu estava na residência, os Beatles tinham se separado. O professor quis operar, eu quis, fiz a cirurgia. Tive uma sensação tão boa que quando eu tirei o curativo, eu pensei, se eu fizer isso bem caprichadinho para as pessoas, é a melhor coisa que eu posso fazer como uma carreira, né? E aí decidi ser cirurgião plástico. Fiz a residência em Porto Alegre, então, depois do diploma de médico, ainda mais 5 anos. Os colegas todos já ganhando dinheiro, já fazendo isso, fazendo aquilo, e eu ali, 5 anos de especialização. Aí comecei a trabalhar em Bento, que não tinha cirurgião plástico lá. E de Bento para cá, Caxias, eu sou de Caxias, eu comecei a vir a Caxias. Eu sempre gostei da cidade aqui. E aí comecei a trabalhar aqui. Aí no plano cruzado aumentou tanto o serviço aqui que eu larguei Bento, fiquei só aqui. Aí, o que mais? Bom, por que eu fiz plástica então? Por causa que eu senti a emoção de ter o nariz operado. Tá. Tem algum defeito aqui, mas eu tinha o calombo, a ponta era para baixo. Sim. Aí o meu nariz era o do John Lennon. Dessa tua introdução, a gente já pode perceber que cirurgia plástica tem muito a ver com uma questão de pertencimento. Tanto é que, por alguns anos, isso se atenuou porque tu te sentiu parecido com um ídolo teu, certo? Foi. Mas, em algum momento, tu decidiu por cursar psicologia. O que tu acha que te motivou a É essa que ao escolha? longo de toda a minha carreira como cirurgião plástico, eu entendi que o problema maior das pessoas é psicológico. Por exemplo, a pessoa pode ter um nariz feio, pode ter outras deformidades corporais. Se ela está contente, ela não precisa da cirurgia. Então, na verdade, a motivação fundamental para fazer uma cirurgia é algum problema psicológico. A pessoa pode. Quanta pessoa que é considerada feia e se dá bem na vida e é feliz e faz uma boa família e vive bem, é próspero. Então, na verdade, me perguntaram, por que tu não faz psiquiatria, já que tu é médico e está fazendo psicologia? E eu disse o seguinte, e eu acredito nisso, a psiquiatria é para tratar com doença e psicologia todo ser humano precisa, todo, porque nenhum tem um conhecimento profundo do seu subconsciente, não, todos nós, um grau maior ou menor, a gente não sabe quem nós somos. Então a psicologia ajuda, né? Por exemplo, se eu sou um líquido, eu vou para uma xícara. Se eu sou um sólido, eu não vou numa xícara. Então, quando tu sabe quem tu é, tu sabe onde tu pode ir, tu sabe onde tu pode te situar, tu pode saber o que tu pode fazer da tua vida, né? Muito bem. Bom,
Vamos entrar de sola, então, na pergunta que ainda está em muitas pessoas. Cirurgia plástica é futilidade? Não. Para algumas pessoas é. A cirurgia plástica, tem gente que vai viver muito melhor com uma cirurgia plástica. Tem gente que precisa de uma cirurgia plástica. Agora, tudo depende daquilo que eu falei antes. Se a pessoa sente necessidade. Se ela não sentir necessidade. Quantas pessoas a gente conhece que tem sucesso, felicidade e se sente bem na vida, até, digamos, com o nariz feio, com a boca torta, entende? E outros precisam daquilo para se sentir bem. Então, está tudo dentro da cabeça de cada um. E isso que eu acho importante identificar na hora da consulta, né? Para quem realmente precisa e para quem. Eu me lembro de um paciente que já tinha feito 4 cirurgias de nariz, não comigo. Ele foi diminuindo o nariz dele. Quando ele me consultou, eu digo, qual é o motivo da visita? Eu quero operar o meu nariz. Pensei que ele queria aumentar, né? E o que tu quer fazer no nariz? Não, eu quero diminuir o nariz. Eu olhei bem para ele e eu disse para ele assim, não vou dizer o nome dele, fulano, todo mundo vai rir da tua cara. 99% das pessoas vão te achar ridículo com o nariz menor do que já está. Então assim, tu vê a cabeça. Ele queria menor e já era pequeníssimo. Quantos narigudos e narigudas vão lá para botar silicone e nem estão com o nariz. Tá bom o nariz que elas têm. Então, tudo gira. Aliás, por que eu faço psicologia? Porque a forma mais perfeita de união dos átomos no universo conhecido é o cérebro humano. E o fruto do cérebro humano, que é o pensamento, o comportamento, a emoção, depende de como tu pensa, tu tem uma emoção, depende da emoção que tu tem um pensamento, depende do teu pensamento, tu tem um comportamento. Então, o que a gente é na vida, tá tudo no cérebro. Tá tudo no cérebro. Então, E tu poderia conceituar para nós o que que é beleza, o que que é autoestima, o que que é vaidade? tá. Sim, eu vou tentar, né? Eu não tenho Começa pela beleza, a que eu sei que última palavra. tu tem bastante conhecimento sobre. A beleza é muito, muito, muito relativa. Por exemplo, uma vez, no prédio que eu morava, eu fui na lixeira e encontrei lá uma pilha enorme de revistas. Olhei a data, 1890, 1891, era tudo revista de fotografia. E ali, claro, eram, como é que chama? Modelos, pin-ups, sei lá o quê. E as mulheres que naquela época eram consideradas lindas, é, desculpe o meu um pouquinho. Quem é que tem coragem de dizer que não tem preconceito? E se disser, mentiu. Ou se enganou. Pode ser honesto e está enganado. Então, eu olhei e digo, nossa, isso aqui é bonito. Mas foi. Então, assim, claro que certas coisas do mundo têm influência. Quando a tuberculose não tinha cura, uma mulher que tinha um peso maior, que estava gorduchinha, bonitinha, que linda, né? Porque se fosse magra, como certas modelos que nós temos agora, a primeira coisa que vinha na cabeça é: ela está com uma doença mortal, vai morrer. Isso não é bonito. Então, assim, a beleza muda no tempo e depende de quem olha. Por exemplo, eu posso olhar para uma mulher e dizer: que encanto, que mulher linda. E de repente, quantos desprezaram ela porque não gostaram? Eu vejo até, de vez em quando tu vê na internet, o cara diz assim: vou bater uma foto tua e vou perguntar para meus amigos se tu é feio ou bonito. O que tu acha dessa guria? Feio, bonito, feio, bonito. Quer dizer, a beleza é aquilo que agrada, principalmente para os olhos. Se é uma maneira de analisar beleza, sim, visual, né? Agora, beleza, tu ouve uma sinfonia, tu ouve uma voz bonita. Pá, que voz bonita, que música linda, que som bonito, né? Mas aí tu não diz que som belo, som bonito.
Beleza é o que agrada para cada um. Se a pessoa achou bonito, ela tem razão. Ninguém pode dizer para uma pessoa, não, o que tu tá gostando não é bonito. Isso que tu disse que é bonito não é. Não é para mim, é para ela. Então, a beleza depende De cada de um. um olhar, de um espectador. Não, depende da emoção que cada um sente quando vê ou escuta alguma coisa. Também tem beleza, por exemplo, num raciocínio filosófico, num pensamento científico, né? Por exemplo, eu li há pouco, ontem, uma pessoa na rede, que eu não sei quem é, falando do livre-arbítrio. Ela falou mais ou menos o que eu penso. Para mim foi bonito aquilo. Entende? De repente tem outros que... Beleza é aquilo que agrada para cada um, tanto de ver quanto de ouvir e até de falar, porque muitas vezes eu falo coisas que depois eu fico contente comigo mesmo. Digo, nossa, que cara que eu sou. Dizer uma coisa tão linda dessa, me emociona a mim mesmo. Beleza, então tem a ver com afinidade. Se eu sentir alguma familiaridade ou aquilo coincidiu com o que eu gosto, eu vou considerar bonito. E se a gente considerar que o paciente pode ser espectador dele mesmo, Boa, que a gente entraria então no terreno da autoestima. é isso aí. Se eu não coincidir o meu gosto pessoal com a maneira que eu me aparento, por exemplo, eu posso ter uma ruptura de autoavaliação. E isso pode ameaçar a minha autoestima, a maneira que eu me estimo e o quanto eu me considero belo. Isso? Tu já deu uma bela abertura para a autoestima. Por exemplo, para efeitos de raciocínio, eu costumo dizer que nós somos como se fôssemos duas pessoas. Vou te dar um exemplo. Duas, a mesma, duas. Bah, eu olhei no espelho, me achei feia, me achei com o nariz grande, meu seio tá pequeno, papapá. Aí a outra eu diz assim, então, vai resolver isso aí. Faz uma plástica. Ou, o meu nariz está feio, e a outra diz assim, fica assim mesmo, tu não vai gastar dinheiro. Ou seja, aquilo que tu falou agora, a ruptura. Quando uma da pessoa, é inimiga da outra pessoa, quer dizer, quando que a tua autoestima começa a aumentar? Quando uma olha para outra e gosta. Quando uma olha para outra e apoia. Como uma é amiga da outra, da mesma pessoa. Não sei se estou sendo claro. Sim, Né? entendi. Então, assim, é uma das coisas. Outra coisa que eu acho importante. Então, eu vou gostar de mim mesmo se eu for bom para mim. Eu vou gostar de mim mesmo se eu me apoiar. Eu vou gostar de mim mesmo se eu fizer as coisas que precisa para ser mais adaptado à vida, para ter uma vida melhor, para ter um futuro melhor. E outra coisa importantíssima na autoestima é eu gostar do que eu faço. Entende? Por isso que tem uma passagem da Bíblia que diz assim, nada vai ficar escondido aos olhos de Deus. Então, tem pessoa que acha que porque está escondendo, pode fazer. Ela mesma está vendo. Entende? Então, esse Deus que está dentro de nós disse, tu está errando. Por isso, por exemplo, outra coisa, o paciente diz assim para mim, capricha, Milani. Eu penso o seguinte, essas pessoas que vêm sentar na minha frente e pedir para ser operadas, é Deus que mandou. Porque Deus controla tudo. Então, quando ela diz capricha, Milani, eu penso sim, eu vou caprichar, porque eu sei quem está vendo que é Deus, não é tu. Claro que eu respeito a pessoa que me prestigia, que confia a vida dela, o corpo dela em mim. Mas assim, é bom esse raciocínio assim. Entende? Então, autoestima. Eu gosto de mim mesmo porque eu sei que eu sou uma pessoa boa. E com base nisso, né? Acontecendo esse desdobramento como se nós fôssemos duas pessoas que podem ser muito amigas e que podem ser inimigas. Eu posso considerar que a vaidade é como se nós introduzíssemos nessa relação uma terceira pessoa, então, dessa maneira, eu olho, eu gosto, mas eu preciso, então, da validação de uma terceira pessoa e isso é uma interferência nessa relação que eu tenho comigo mesmo? Olha, na verdade, a vaidade é um substantivo, né? Não é um adjetivo.
Então, a vaidade pode ser boa, a vaidade pode ser ruim, a vaidade pode ser inconveniente, a vaidade pode ser prejudicial, a vaidade pode ser mortal e a vaidade pode ser um baita de um estímulo. Então, depende da vaidade. Eu gostar de mim mesmo, um dia num congresso de cirurgia plástica, telefonaram para o Papa e perguntaram para ele qual era a opinião dele sobre a cirurgia plástica. Congresso Mundial de Cirurgia Plástica. E ele disse, o senhor acha que, na opinião de Deus, a cirurgia plástica é uma futilidade? Perguntou antes. E o Papa disse assim, ora, o nosso corpo é a casa que Deus nos deu para a nossa alma. E cuidar da nossa casa não é um erro. Aliás, a gente deve cuidar. Então, se tu te cuida, né? É uma vaidade saudável. Agora, eu quero ficar mais bonito que os outros. Para mim já está errado, porque tá botando os outros no meio, o que que interessa? Tá botando os outros na Eu frente. quero sempre aqueles dois, eu quero me sentir bem. Se eu olho e vejo que todo mundo está olhando para o meu nariz e não vou bater foto de perfil me evito certas situações, porque, por exemplo, eu vi na praia uma vez, umas 10 meninas jogando vôlei, jogando bola, assim, e uma sentada na cadeira com uma toalha em cima do peito. Eu olhei aquilo e pensei, coitada, ela não vai lá pular, atirar a bola e o seio balançar daquele jeito. Ela está lá limitada. Então, dali, eu cheguei à conclusão que a cirurgia plástica liberta muitas pessoas. Então, ela querer operar o seio dela era mais do que justo. Agora, eu quero ter o seio mais bonito do colégio. Por que ela quer ser mais que os outros? Quando a tua vaidade, ela é assim, egoística, uma vaidade onde, de uma certa forma, os outros, tu quer botar eles menos do que tu é. Tá errado. A vaidade, ela é muito boa e válida quando ela é boa para ti e para as pessoas que estão em tua volta, para as pessoas que vão te conhecer. E, Então, assim, com base nisso que tu falou dessa menina aí com a mama que limitava ela, tu vê ali, fica bem claro que esse ímpeto dela corrigir isso, muito provavelmente partiria dela mesmo. Mas quando que tu percebe como a cirurgia plástica como sendo uma pressão social ou como sendo esse ímpeto individual da essa pessoa? pergunta é muito boa. É anos trabalhando e muitas vezes eu não consigo identificar. Também é uma das coisas que me motivou a entender um pouco mais de psicologia, né? É difícil isso aí. Tem gente que está escancarado, Sim. entendeu? Eu sou a rainha da cocada, eu quero ser a mais bonita de todas, eu quero isso, quero aquilo, né? E quando é muito gritante a gente nota, mas as filigranas, os pequenos detalhes, não é fácil. Eu, com 250 anos que eu trabalho, eu ainda não sei ver. Às vezes é preferível tentar conduzir o paciente a responder isso para ele mesmo, do que a gente, às vezes nem o paciente sabe, né? Eu vejo muitas coisas tuas muito inteligentes e a tua fama é boa nesse sentido, que tu é sincera, e eu digo, alguém te vê sincera, mas eu sei quem tu é desde o dia que tu nasceu, tu é. Eu tenho para quem puxar, né? Eu tenho orgulho de ter uma filha que nem tu, Obrigada, pai. uma guria inteligente. Que bom, pai. Igualmente, por isso que tu tá aqui, porque eu preciso dividir com os nossos pacientes e com todo mundo que pensa em fazer uma cirurgia plástica todo esse teu conhecimento. Na verdade, milésima parte de todo o conhecimento que tu tem, que tu acumulou ao longo de todos esses anos de carreira. Então, mais uma vez, estou muito feliz Também por tu não é estar tanto aqui. assim, que é só 2 anos que eu tô formado. Ai, ai. Muito bem. Então, como é que tu faz para selecionar o paciente com condições psicológicas para se submeter a uma cirurgia plástica? Ó, essa é a parte mais difícil, hein? Chega um momento na tua vida, eu digo para os pacientes, ó, a cirurgia que tu quer, eu acho que eu conseguiria fazer com os olhos fechados. Mas saber se aquilo que eu vou fazer vai ser bom para ela, se aquilo que eu posso dar vai melhorar a vida dela,
Ah, não é fácil. Ó. Por exemplo, por isso que a minha consulta. Eu faço o paciente voltar mais que uma vez para o consultório. Não consigo resolver tudo em 15, 20, 30 minutos. Tem que falar bastante, pensar bem, entender, ter empatia. Bah, essa pergunta tua é difícil. Mas assim, com a prática e em cada situação específica, tu chega a essa conclusão, diz, isso aí melhora a vida dela. E eu acho que, de novo, a consulta e o tanto que a gente consegue coletar de informações durante a consulta é muito importante nessa definição, porque muitas vezes o paciente chega e diz assim, ó, qualquer coisa melhor do que isso. Aí dispara um alerta, porque a gente sabe que pode ser muito, muito, muito melhor que isso e não ser suficiente. É. Só que o paciente ele não tá mentindo para ti. O que ele acredita é que qualquer coisa melhor que aquilo vai deixar ele feliz. Mas a gente abre um alçapão em que anos aquele paciente ficou namorando fotos em rede social, em que anos ele ficou acompanhando todas as pessoas do convívio dele que fizeram cirurgias e que tiveram determinados resultados. E lá dentro desse compartimento existe um resultado específico que ele imagina. Por isso que tu falou melhor. O que é o melhor? O melhor, de novo, o melhor depende de cada um. Exatamente. Tem gente que tem cirurgias assim, ó, que eu fico encantado de dizer, pá, que baita cirurgião que eu sou. E o paciente não gostou. Tem cirurgia que eu digo, pá, não gostei. E o paciente, doutor, que bom. Blá, blá, blá. O melhor, até isso. Bom, eu tô fazendo um caderninho, um dia tu vai usar ele. Eu vou botar tudo que eu penso sobre tudo na vida. E eu comecei o caderninho assim, ó, desconfiar de tudo. Tem que desconfiar de tudo o que o paciente diz, cada palavra que ele diz, desconfia. Mas não só para ser uma pessoa desconfiada. Desconfia para pensar. Ah, ele quer o melhor. Por exemplo, eu faço lá um desenho no computador do nariz que eu poderia fazer. Eu acho, o máximo se eu conseguir isso. Ah, não é bem isso. Aí tem umas que escolhem um nariz feio. Eu quero só tirar o calombo, eu tiro o calombo, digo, é isso que tu quer? Não, não é isso. Então, E o melhor varia. muitas vezes também o que eu percebo é que o paciente ele vem com um discurso de eu não quero tanto porque não é por vaidade, só uma melhoradinha, né? Mas ele, no fundo, não se sente merecedor de estar numa situação em que ele gostaria de estar. E ele não admite isso para ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele almeja ter Nunca pensei isso. ele Bom. minimiza o sofrimento psíquico dele e te traz isso de uma maneira a dar a entender que qualquer melhora seria melhora, mas no fundo ele quer o melhor. Ele quer o melhor para ele. Ele já tá ali, prótese, quer ver? Ela diz assim, ó, não, eu só quero um pouquinho. Eu digo, ó, eu vou te tirar dessa situação e vou te colocar em outra situação. Qual é a situação que tu quer tá? Tu quer esse pouquinho mesmo? Ou tu tá com receio de admitir que daqui a pouco tu quer ter esse tanto? Então eu digo, tira teu preconceito na hora de tu escolher o volume das tuas próteses, porque tu não sabe como é que tu quer estar. E aqui tu vai ter a possibilidade de ter um contato com essa nova realidade e fazer a tua escolha. Porque senão a gente vê muitas pacientes que se frustram por serem tiradas dessa posição e serem deixadas no meio do caminho entre o que elas realmente gostariam e o que elas imaginam que elas podem ter, né? É isso que tu falou aí, me veio o seguinte. A pessoa quer fazer uma plástica. Na verdade, o que ela sabe mesmo é que ela não se gosta. Como ela é. Sabe o que Mas ela ela não não quer. sabe como ela vai ficar, se ela ficar assim, assim ou assado. E sabe o que eu pensei agora? Digo, tu vê, a nenê que eu carregava no colo tá me ensinando coisas. É bom viver, viu? Tem, como é que diz aquele gurizinho na internet? Meu filho, tu vai ver coisas. Não sei esse meme, Não, mas mas pode ele me brinca. mostrar. Ele brinca, né? Mas é com fundamento. Tô aprendendo contigo. Outro desejo das pacientes. É possível rejuvenescer com uma cirurgia plástica? De novo, vamos desconfiar da palavra rejuvenescer. O que tu quer dizer com isso? Rejuvenescer. Eu operei uma vez uma paciente, fez face.
né? E eu, depois dela operada, disse assim, que idade tu tem? E ela olhou para mim e disse assim, eu tinha 42. Digo, e agora? Eu tenho 42. Ou seja, ela sentiu que estava mais nova. Tanto que eu tinha 42 e agora, só faltou dizer, agora estou com 28. Então, assim, rejuvenescer, de novo é uma palavra. Eu sou um cara apaixonado pelo poder das palavras. A palavra, bom, o que diz a Bíblia? Na primeira página, na primeira frase, no princípio, era o verbo. Então, a palavra rejuvenescer. Aparência de mais jovem, né? Outros com uma aparência mais jovem se sentem mais motivados a fazer certas coisas que antes não queriam fazer, ou achavam que não podiam, ou achavam que não deviam. Então, num sentido amplo assim, a cirurgia tem até vários e vários livros de profissionais famosos no mundo inteiro, rejuvenescimento facial. Também dá para dizer rejuvenescimento peitoral, abdominal, do corpo todo. Eu acho que a tua pergunta tu poderia ampliar ela, elaborar um pouco mais, porque rejuvenescer. Porque para mim, eu sou bem atento na palavra. Rejuvenescer é ficar mais jovem, ou seja, 40 voltas que a Terra deu em volta do Sol é 40 anos. Isso ninguém vai mudar. Agora, ficar com aparência mais jovem é outra conversa. A Terra deu 40 voltas ao redor do Sol e a pessoa está lá com a cara de 30. Face, fisionomia. Eu estou Pergunta. pensando aqui, assim, ó, do ponto de vista filosófico, existe uma linha do tempo em que, teoricamente, quem viveu mais está mais perto de morrer. Porém, a gente sabe que em qualquer idade a nossa vida poderá vir a acabar por um acidente e tudo mais. Então, em teoria, se eu me sentir com mais vitalidade, com mais vivacidade, com mais intensidade para experimentar a minha vida, eu posso considerar que, do ponto de vista filosófico, eu estou mais jovem, né? Se eu for comparar a vitalidade de uma criança com a vitalidade de alguém com mais idade, a gente vê que aqui existe mais vitalidade. Porém, isso não é regra, porque existem adolescentes com muito pouca vitalidade e existem pessoas com mais idade com muita ânsia, né, de viver e que realmente fazem de o espaço de um dia horas muito bem aproveitadas, né? Então, se por acaso a gente conseguir, através da cirurgia, trazer um ânimo diferente, é como se a gente rejuvenescesse, revitalizasse esse paciente. Isso sim. Eu acho, mas acho assim, acredito mesmo que o principal fator que te dá vida e longa vida é gostar da vida. Querer viver te dá mais vida. Quantos casos a gente sabe de gente que desistiu de viver e logo em seguida morre? E agora tu falou, me lembrei de uma musiquinha. Olha, tu vê, a sabedoria tá por toda parte. Tu conhece uma musiquinha que diz assim, What a difference a day make, 24 little hours. Quer dizer, realmente que diferença pode fazer um dia? 24 pequenas horas, né? Tem gente que carga viver, que castigo viver, que, né? E tem outros, ai, que bom. Assim como, eu vou usar uma comparação. Quando o Júlio César entrou na África, quando ele saiu do navio, ele caiu, né? Caiu, mas ele, bom, não precisa falar muito para falar de um homem que 2000 anos morto e a humanidade inteira conhece ele. E ele bem ligeiro. Ele caiu, mas não caiu, porque ele disse assim, agarro-te, África. Então, por que eu lembrei disso? Agarro-te, vida. Entende? Quando tu pega a vida e diz, eu quero viver, eu te quero, vida. Acho que isso é bem importante. E aí entra tudo aquilo que nós falamos antes. A autoestima. Porque tu já pensou passar 20, 30, 40 anos, considerando que tu fosse duas,
com um saco do teu lado, com um inimigo teu te incomodando. É uma coisa. E se tu tem alguém do teu lado que tu gosta, que te motiva... Esse é um critério que eu passo para minhas pacientes, assim, porque tem muita coisa que a gente fica na dúvida se é, assim, fogo de palha ou se é uma necessidade real. Daí um critério que eu digo assim, ó, quando isso começar a te incomodar com alguma frequência, tipo, um dia sim, outro dia também, um dia não, no outro dia de novo, é porque tu tá desperdiçando qualidade de vida e, portanto, tu tá desperdiçando vida. Então, eu considero um critério importante para a gente ter esse discernimento do que deve ser mudado. A gente não pode ficar a gente não pode se dar o luxo de passar tolerando a vida por muito tempo. Se por algum motivo existe algo ao nosso alcance para poder desfrutar da vida, isso deve ser levado em consideração, porque a vida vai acabar. Então, a cada dia essa reavaliação deve ser feita, né? Mas claro, isso aí é... De novo estou aprendendo contigo. E às vezes eu escuto de ti e é obrigatório concordar porque me parece extremamente lógico. Pai, eu não sei se tu já aprendeu lá na tua faculdade, mas o que tu tem para me dizer sobre o transtorno dismórfico corporal? Ah, eu acho que nós falamos agora há pouco sobre isso aí. Entende? Quer dizer, tu já ouviu falar dos Carpenters? Uma dupla de irmãos, divinas canções deles. A Karen Carpenter, ela começou a se achar gorda. E não era. Parou de comer. Com 32 anos morreu. De anorexia nervosa. Eu não sei se é isso que tu tá... Se eu tô te respondendo a tua pergunta. Mas quando tu tem uma imagem de ti mesmo... De novo aqueles dois lá. Uma olha no espelho e a outra diz assim... Pá, mas tu tá feia, hein? E não tá. Tu tá gorda, hein? Não tá. Esse teu nariz tá horrível. E não é. E isso também atrapalha muito no pós-operatório. De paciente que incomoda um monte. Ah, porque eu queria isso, porque eu pensei isso, porque eu não sei. E tu olhas assim, por que eu não vi antes que essa mulher... Posso usar uma expressão aqui? A la Milei, a la Bolsonaro. Uma louca. A única coisa que eu acho é que nós, como cirurgiões plásticos, nós temos que perceber que a nossa realidade é completamente diferente da realidade do paciente do transtorno dismórfico corporal. Porque se eu tenho uma percepção, eu como cirurgiã plástica tenho uma percepção, normalmente existe, né? Vou pegar o teu nariz, tá? Eu tô enxergando que ele tem um desviozinho para a esquerda, de uns 2 milímetros, né? Eu vejo teu septo caudal aqui. E aí tu, Arielson, chega para mim e diz assim, olha, tu operou meu nariz e eu não consigo mais viver por causa deste defeito. Para mim são 2 milímetros. E para ti corresponde a 1 quilômetro de desvio do septo caudal. E o que eu, como cirurgia plástica, tenho que ter como percepção é de que a tua realidade é muito triste, de que o teu sofrimento é proporcional à tua percepção. Sim. E quando o paciente tem essa sensação de que ninguém está enxergando isso, para ele é mais desesperador. Então, nós, como cirurgiões plásticos, temos que entender essa desregulação na capacidade de percepção do paciente, entender, né, portanto, ter a empatia com o sofrimento psíquico desse paciente e, a partir daí, muitas vezes, né, digamos, antes, né, de operar, o paciente enxerga lá o carocinho do nariz dele como uma coisa que impede ele de tirar foto de lado, como, né, às vezes ele sei lá, não quero as minhas fotos não quero nenhuma das minhas fotos da minha formatura porque todas apareceram no meu nariz. Então, não deixa de ser um transtorno dismórfico corporal, mas ali a intervenção cirúrgica pode ser resolutiva. Mas em alguns casos mais extremos, a gente precisa orientar esse paciente a buscar toda uma rede de tratamento, avaliação psicológica, mudança de hábitos, disciplina com seleção de pensamentos, emoções, condutas e tudo mais, e engajamento em atividades outras que não só ficar reforçando esse problema na frente do espelho de maneira compulsiva, né? Então, a gente sabe que o nosso público tem muito paciente com transtorno dismórfico corporal. E ali,
Não tem opção. Todos nós temos que ser psicólogos se quisermos aproveitar a oportunidade de interferir positivamente no desfecho desse paciente que está te trazendo um sofrimento. Mas nesse caso, dependendo da intensidade da situação, é bom a gente Não operar. desistir e mandar para quem é profissional dessa área aí. Porque realmente, olha, a gente sofre. Muitos pacientes que não ficam contentes acham ou que a gente não caprichou, ou que a gente não foi capaz. Mas na verdade é porque eles dizem para eles mesmos que eles não merecem, ou mentem para eles que o problema é muito maior. Então, assim, esse tipo de paciente é um problema bem grave, eu acho. Eu acho que tem que ficar longe do cirurgião plástico. O problema deles não é uma deformidade do nariz, da mama. Quantas vezes eu estou ali sentado? Não, porque a minha mama é horrível, porque... Tá, vamos ver, então, vamos examinar. Quando eu olho, eu digo, até é bonito. E outras horrorosas, que se gostam. Então, isso aí, esse é um motivo importante de eu querer entender melhor a cabeça dos pacientes. Porque é um sofrimento brutal para eles e para mim também. Porque eu levo em consideração o que o paciente sente. Eu acho que o sucesso do meu trabalho eu sempre digo, meu primeiro objetivo é que tu fique contente. Eu quero que tu fique contente. Eu quero que tu não... É uma cirurgia. Eu não quero que tu sofra problema de saúde, né? Então, essas duas coisas são os objetivos. E tem que estabelecer limites entre o que é minha responsabilidade como cirurgião e tua responsabilidade como paciente. Inclusive, esse tratamento psicológico. Eu viro para o céu e digo, eu não devia ter operado. Como é que eu não vi? Como é que essa pessoa era? Não, tem gente que, olha, tem momentos na vida, assim, por causa disso, eu digo, que profissão horrorosa. Eu não sei como é que fui gostar, porque eu não imaginava que eu ia encontrar esse tipo de gente. Mas tem muito lado bom. De repente tá passeando na praça, ali no parque, e para uma do teu lado e diz, doutor Milani. Digo, não me lembro de ti. Tu me operou há 25 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aquela lá não vou citar o nome, que tinha 2 filhas gêmeas. Diz que as gurias queriam morrer. Botei o silicone nas 2. Isso fará mais de 20 anos. Tem uma gratidão, tem uma amizade comigo. A gente se sente super realizado. Realmente não tendo um conhecimento básico de psicologia, fica muito difícil exercer nossa profissão, né? Só um pequeno parênteses, já que eu entrei nesse assunto. Eu acho o fim da picada pessoas julgarem o trabalho médico. O trabalho médico é uma coisa tão sofisticada, mas tão sofisticada, que, por exemplo, tu paga o melhor cirurgião geral, ele não sabe julgar uma cirurgia plástica. Tu pega um pneumologista, ele não sabe julgar um cardiologista. E o povo em geral, quando eu digo povão, de novo, estou meio preconceituoso, mas eu digo, o povo em geral acha que porque tem o olho, porque tem a boca, pode deduzir, concluir e julgar, e não só julgar, condenar. Né? Mas vamos pensar assim. Pode, né? Pode. Qualquer um pode dizer qualquer coisa. Mas ao nosso alcance está orientar, preparar e esclarecer os nossos pacientes de que o conhecimento eles precisam buscar nos lugares certos. As avaliações, as dúvidas, os questionamentos, as inseguranças precisam ser levadas para as pessoas certas, né? Então, em função disso, ao invés de nós termos essa ambição de mudar a cabeça da humanidade inteira para que não se sintam no direito de avaliar algo que eles não saibam, é preferível preparar os nossos pacientes para eles terem esse discernimento de saber quem que eles vão querer entregar, então, esse poder de julgamento e de avaliação. Não, tu estás corretíssima. Mas, por exemplo, eu também tenho o direito de... Por exemplo, o que disse o Nietzsche? Disse, muito respeito com quem sabe. Então, Sim. quando eu vou julgar o que o meu mecânico fez lá na parte elétrica do meu carro, para dizer a verdade, eu vou dizer bobagem.
Claro, então, ao teu alcance está tu respeitar quem sabe o que está fazendo, né? Ao meu alcance está eu respeitar o trabalho de outra pessoa, mas não está ao meu alcance querer influenciar uma massa de pessoas a não julgar o meu trabalho. Eu posso orientar o meu paciente, pode ser que funcione, pode ser que não, mas se eu for investir numa coisa que não está ao meu alcance, eu vou despender uma energia que eu preciso estar despendendo em outras coisas. Mas a humanidade deveria caminhar no sentido de cada um crescer no saber, porque eu acho que 95% dos problemas de toda a humanidade é esse erro de compreensão, erro de comunicação. Como é que dizia o Chacrinha? Sabe a frase dele? Quem não se comunica se trumbica. É. E também, a questão do transtorno dismórfico, a gente sabe que alguns pacientes, por exemplo, têm maus hábitos alimentares, vão fazer lá uma lipoaspiração, uma lipoabdominoplastia e vão ganhar peso a ponto de perder o resultado, né? E o contrário também. Às vezes tu opera um paciente ali com sobrepeso e a gente tem gratas surpresas de ver que belo acabamento eles dão para o nosso trabalho, né? Então, assim, o que tu acha? Primeiro mudar a cabeça e depois fazer a cirurgia? Ou primeiro fazer a cirurgia e depois mudar a cabeça? De novo, eu acho que é coisas que se entrelaçam. Às vezes, a mudança corporal dá uma baita motivação para outras conquistas. E às vezes é uma necessidade de mudar a cabeça antes, né? O que eu trago para as minhas pacientes é que acontecem as duas situações e que Isso aí. é aquela história. Me lembrei daquela história do passarinho, do cara que chega na frente do sábio e pergunta se o passarinho tá vivo ou morto. Com a mão atrás, né? E aí o sábio responde: a resposta tá nas tuas mãos, porque se ele apertar, o passarinho vai morrer. Então, a paciente que vem com sobrepeso, ela precisa ser informada de que o desfecho tá muito mais nas mãos dela do que às vezes na nossa, né? Bastante. Agora, outra coisa que eu digo sempre pro paciente. Tu vai levar um trabalho meu que não está pronto. Uhum. Não tem médico bom se o paciente não é um bom paciente, né? Tu vai fazer uma festa lá em Farroupilha, eu faço aqui a torta, tu bota no teu carro, na primeira sinaleira tu dá uma travada e chega lá em Farroupilha, olha que torta esse cara fez, né? Então, assim, tem paciente que estraga o trabalho da gente. E muitas vezes que é... Eu aliás, fiz isso essa semana, comprei uma torta que tinha um monte de morango e cereja em cima, pra Cal, que tava de aniversário. E aí eu botei no armário de saúde, que tem isso aqui de largura, e eu, muito inteligentemente, peguei a torta e fiz isso aqui. Pra tirar? Pra botar a torta de lado. Ah. Bom, não preciso te dizer que quando eu entreguei a torta pra Cauana, tava... Mas na tipo hora o que as pacientes fazem com a nossa cirurgia. Só que ali tu come a torta, pode ser E ainda misturado, tá tudo tá bom. Agora, tem paciente que estraga completamente. Né? E uma coisa comum de todo ser humano, todos nós aqui e todos esses bilhões do planeta. Primeira coisa, vamos botar a culpa no outro. Né? Vamos botar a culpa no outro. Foi o fulano. Eu mesmo vejo paciente que vem no meu consultório se queixar de outros médicos. Eu olho e digo assim, se eu tivesse operado com todo capricho e amor, isso aí podia ter acontecido comigo também. Então, eu tenho colegas, tu tem colegas imaturos que querem se aproveitar desse momento para... E isso não é um médico. Quando ele deixa o paciente angustiado, não, porque o fulano lá te operou errado, porque nem é cirurgião plástico. Ele não está sendo médico, ele está sendo tudo menos médico, porque ele está incitando quando o paciente... tu entrou em contato com o médico, alguma coisa tem que ficar boa para ti, melhor do que tu estava antes. Pelo menos, né, te proporcionar algum tipo de paz quando tu vai buscar uma avaliação porque tu tá aflito, né? Concordo contigo. E em relação ao psicológico do paciente no pós-operatório imediato ali, né? Quais são as mudanças que a gente costuma observar? Ali também tem muita surpresa. Tem gente que enfrenta dor, que enfrenta o inchaço, o hematoma, a esquimose. Eu tenho uma pessoa muito querida que diz esquimose. Então, a equimose, né?
também ali a gente tem surpresa. Tem paciente que na consulta tu diz assim, nossa, que paciente, obrigado, meu Deus, por me mandar uma paciente tão boa. Aí no pós-operatório, um fiasco, uma mimimi para cá, mimimi para lá, um ponto que não tá como ela quer, passa dias sofrendo, né? Então, puxa, que profissão, tchê. Cheia de surpresas, cheia de dificuldades. O pós-operatório, olha, é imprevisível. Mas prevenir o paciente dessa imprevisibilidade, querendo ou não, eu tenho observado que traz algum tipo de conforto, Sim. né? A gente não sabe exatamente como é que o paciente vai se comportar. Depende do momento que ele está. Às vezes ele está um pouco angustiado porque deixou lá no trabalho alguém responsável. Aquilo, querendo ou não, gera para ele uma sensação de exacerbação da dor, né? Enfim, parece que o tempo passa mais devagar. Então, eu, pelo menos, tento preparar o paciente para que o pós-operatório não vai ser um período alegre ou de curtir o seu resultado, né? É um trabalho inverso do que a gente acaba percebendo em redes sociais, em que a cirurgia plástica no dia seguinte tu tá pronto, tu tá lindo, tu tá te amando. Aí o paciente chega em casa sem dignidade nenhuma, precisando da ajuda do esposo para se limpar. E ele diz: como assim? Era para eu estar me achando linda? Né? Então, eu acho que ainda a gente espera esse nadir, assim, do ponto de vista psicológico, mas saber que isso está dentro de um previsto. Viu? De novo, hiper, super, ultra, mega importante o aspecto psicológico. Eu me lembrei agora da aula do professor Nelson Porto, um dos médicos, assim, um monumento da medicina rio-grandense, já falecido. E ele dava uma aula magistral sobre dor. E ele mostrava a seguinte comparação. Um executivo de Nova York, ganhando uma montanha de dinheiro por dia, com uma apendicite. Ia para o hospital, ficava lá 5, 10 dias sem ganhar o dinheiro dele. Sentia uma dor terrível, porque junto com a lesão, junto com a dor, junto com toda a situação dele, era uma perda enorme. Outros na guerra, por exemplo, que chegavam no hospital segurando as tripas, o abdômen todo rompido, segurando a tripa, usava menos analgésico do que esses executivos, por exemplo, de Nova York. Ou seja, qual é o significado para cada um do que está acontecendo? Quando para um, claro, aquele da Tinha guerra que ganhado a vinha com as vida. tripas na mão, ficava livre de continuar na guerra e ir embora. Pelo menos ele estava com a tripa na mão, mas ele tinha a chance de sair vivo. E lá continuar no campo de batalha, ele poderia perder a vida. E o outro perdia de ganhar, de repente, aquela concorrência brutal. O outro lá vai passar na minha frente e tal. Então, tudo tem que ver com o aspecto psicológico. E eu acho impossível, numa consulta duas, tu entender isso aí. Agora, é também importante. Olha, o que é exigido de um cirurgião plástico, eu acho que é uma situação que faz crescer enormemente se a pessoa pensar nisso. Porque nós temos colegas, se eu fosse o chefe, eu caçava o diploma deles. Tá. Vamos continuar. Teve duas perguntas hoje que as pacientes mandaram no Instagram. E uma achei bem interessante, principalmente porque eu não poderia responder e tu pode. Tu acha que o olhar das pessoas em relação ao resultado era diferente no passado em relação a como as pessoas avaliam o resultado agora? E se sim, o que que tu percebe que mudou? Sim, sempre muda. Tudo é mutável. Entende? O que é o ideal de beleza num momento não é no outro. Então, vamos supor, quando eu comecei a trabalhar, tinha um tal de David Hamilton, que era um fotógrafo famoso da Inglaterra. Ele lançou vários livros e ele fotografava modelos jovens nus. Uhum. Então, praticamente todo o seio que a humanidade achava bonito, né? O padrão de beleza da mama feminina era uma mama pequena, né? Então, aquilo tinha uma influência muito grande em quem sabia daquilo, quem via aquilo. E
por exemplo, o silicone, no máximo se botava 120 ml. Hoje se bota 500, 600, 400, né? Então, assim, tu vê como o tempo muda e muda também. Voltamos para aquela primeira pergunta lá, o padrão de beleza. Então, quando o professor Joseph fazia os primeiros narizes na Alemanha, né? Tu vê pelos livros o que era altamente satisfatório, hoje, ou seja, o grau de exigência sobe muito, tá? Nos obriga a ser cada vez melhor, a trabalhar melhor. Mas, às vezes, as pessoas entram lá onde mora a Alice, né? Sim. E até eu acho curioso, porque muitas vezes os pacientes trazem referências, eu que gosto bastante da cirurgia plástica do nariz, e trazem referências de cirurgiões que são os cirurgiões mais bem conceituados do mundo. E aí eles me entregam e dizem que querem assim o resultado. Eu digo, tá, mas por que tu tá consultando comigo uma coloninha de Caxias ao invés de ir lá operar o teu nariz com esse cirurgião? Né? Não querendo desmerecer o meu trabalho, porque eu me empenho e, graças a Deus, consigo resultados cada vez melhores. Mas esse acesso né, esse mundo globalizado em que tu consegue acessar tudo, do bom e do melhor, faz com que as pessoas entrem nesse mundo da Alice no País das Maravilhas, em que elas não contextualizam para nossa realidade, para a realidade delas. Mas aí eu tenho uma coisa para te dizer, Adriana. A cirurgia plástica é essencialmente um trabalho manual. Tu acha que uma tricoteira aqui em Caxias, ela não pode fazer um tricô tão bem como uma famosa lá em Nova York? O que eu quero traduzindo para cirurgia plástica? Tem muita cirurgia que tu faz, que eu faço, que os melhores de Nova York fazem igual. Eu não acho que a gente tem, por exemplo, uma cirurgia cardíaca que precisa 500 equipamentos neurológicos, etc e tal. Aí entra uma tecnologia que nós, às vezes, não temos. Agora, como é tudo arte manual, uma mama bem feita lá em Bento Gonçalves, em Caxias, em Flores da Cunha, pode equivaler a uma mama bem feita em Nova York, Londres, Roma, Paris. Na verdade, assim, o que até, deixa eu me corrigir, o que eu refiro é que existe muita informação em formato comercializável. Então, ao invés de eu botar uma foto comparativa, ou ao invés de eu ter um rigor grande em relação ao momento em que aquela foto está sendo tirada, o que vai ser o resultado final, né? Eu simplesmente boto ali o acento mais comercial possível para que aquilo pareça muito atrativo, né? É que nem assim, ó. Eu trouxe um bolinho pra gente, né? Eu largo esse bolo, corto 3 fatias, deixo aquela embalagem de plástico. É diferente, por exemplo, de eu pedir pro Matheus fazer uma fotografia comercial daquele bolo a ponto de eu olhar e eu ter muita vontade de comer e eu ficar salivando quando eu olhar para aquele bolo. É diferente. Então, o paciente, ele traz esse apelo comercial, mas ele acaba tendo esse confronto da realidade que vai ser quando ele consumir o produto cirurgia plástica. Que ele não vai ter essa experiência romantizada, idealizada, né? A vida real, tu acorda sem maquiagem, tu acorda com o nariz inchado, tu tá um dia, né, que não tá te sentindo tão legal, não tem cirurgia plástica que vá salvar o teu dia, a não ser tu mesmo, né? E a pessoa compra o sonho, ela não compra o produto, né? Então, isso que eu considero um pouco injusto, não é nem tanto essa diferença de qualidade de produto, de cirurgia, entende? Sobre isso eu vou te dizer uma coisa. A gente, muitas vezes, não identifica certas coisas. Sabia que o Moisés foi escolhido para levar embora os judeus do Egito. Mas no meio do caminho, parou na frente de uma montanha e diz ele que Deus chamou ele lá em cima. E ele subiu. E quando ele chegou lá em cima, ele viu um arbusto incandescente, mas que não se consumia. E de
De repente, desse arbusto começou a sair línguas de fogo e esculpiu na pedra uma tábua com as 10 leis. São extremamente úteis. Por exemplo, não mentir. Tem muita maneira de tu mentir sem ter culpa, inocentemente mentindo para ti e para os outros, e tem maneira muito maligna, maldosa de mentir. Então, quando um cirurgião promete uma coisa que ele sabe que não vai acontecer, mas para ter o cliente, ele está mentindo. Isso Deus disse que é um pecado mortal. Entende? Então, por exemplo, hoje o Rafael, que tu sabe que é teu irmão e é nosso colega, e a gente gosta de comentar essas coisas, pai, agora tem mais 3 tipos de lipoaspiração. E aí, quer dizer, sempre tem um malandro inventando. Uma vez era plástica de nariz. Aí, de repente, um malandro disse que não, que era uma rinoplastia. Aí o outro disse assim que não era uma rinoplastia, era uma rinomodelação. O outro disse não, é uma rinoescultura. Ah, o único cirurgião do estado que faz rinoescultura é o fulano. Todos fazem a rinoescultura, todos fazem a rinoplastia, todos fazem a rinomodelação, que é a palavra é a mesma coisa. Então, essas promessas que alguns fazem, né? Tu pensa que é uma técnica comercial, ou faz parte da concorrência, ou do marketing, é mentira. Então a pessoa tinha que ser... Eles nem têm consciência, nem têm consciência. Ou seja, tem muita coisa que tu ouve por aí que é mentira. Pois é. Para enganar. Mas assim, eu acho que a falta de consciência acaba selecionando pacientes com uma equiparação no nível de consciência. Então, tu prometer algo fantasioso vai atrair alguém que gosta de se atrair, vai atrair alguém que se deixa atrair por coisas fantasiosas. E é um tiro no pé, porque tu tá semeando algo que inevitavelmente vai esbarrar na tua paz, né? Então, quanto a isso, eu acho que mexer no nível de consciência do mercado e do consumidor, aí já é demais. Eu prefiro trabalhar para identificar se o paciente está num nível de consciência. Não precisa nem trabalhar para isso. O paciente que me procura, ele tem uma consciência mais ou menos parecida com a minha, porque antes disso ele já está me detestando, porque ele não gostou das coisas que eu disse, porque eram verdades, e já foi procurar outra pessoa que de repente falou alguma coisa que ele gostou mais de ouvir. E eu acho que isso meio que tem uma autorregulação, né? Inclusive, pacientes que me consultam falam muito bem de ti e gostam dessa tua sinceridade, né? Eu ia dizer uma coisa, esqueci. Bom, daqui a pouco volta. Outra paciente me perguntou também no Instagram hoje de manhã para eu te perguntar se cirurgia plástica vicia. Depende, de novo, hein? Vamos de novo. A palavra vício. Quer dizer, se eu não tomar a minha dose de cachaça hoje, vai me dar o delirium tremens. Isso é um vício. Se eu não cheirar minha cocaína, né? Também vai me deixar bem mal. Então, essa é uma coisa de dizer vício. Agora, o que costumo usar a palavra vício errada. Quem é que não vai gostar do que é bom? Uma pessoa que estava lá, que sofreu anos por causa do seu nariz, de repente sente uma imensa alegria, satisfação de ter essa mudança e que mudou muita coisa na vida dela. É claro que ela vai gostar de fazer mais uma cirurgia de uma área que está incomodando ela. Então, a palavra vício está errada, mas serve como um auxiliar para entender o que está acontecendo. Quem fez uma coisa boa para si, vai querer outra coisa boa. Tu vicia comer churrasco bom? Vicia. Tu ficaria viciada de comer nas ruas da Índia, com tudo que a gente tá vendo aí nas redes aí? Não, e outra, é uma preocupação dos pacientes, mas a gente tem que considerar que o nosso corpo é a nossa casa. Por muito tempo, tu mal e mal conseguiu botar uma mobiliazinha, a tua geladeira que tu ganhou da tua tia e aquela é a tua casa. Mas a vida passa, a gente tem mais condições e aí tu começa a reformar a tua casa. Aí tu reforma o teu quarto e o teu quarto fica extremamente agradável. Mas aí o banheiro tá engembrado, a cozinha tá cafona e aí tu quer ir melhorando tudo. Então, assim, fiz o abdômen, mas a mama tá caída. Tô com o nariz grande. Tu quer
recalchutar inteiro. Isso não é um Tá. vício, é um, Tu- é um tu padrão de qualidade. poderia usar a palavra vício, mas ela tá errada. Na verdade, não Sim, é um vício. É, quem não gosta do que é bom? é um reset no nosso padrão de qualidade. Isso aí, É isso aí, né? concordo contigo. Eu não sei, a gente já tá meio que se encaminhando aqui. Eu até anotei mais algumas perguntas. E o que, de repente, essa até valeria a pena a gente conversar. O que tu considera uma cirurgia plástica bem-sucedida? Como ela impacta a vida da pessoa? Não sei se tem algum caso que tu gostaria de citar, de algum paciente teu, ou se tu quer falar em linhas gerais, assim. Eu, ao longo da minha vida, vi muita gente ter uma melhora boa por causa de uma cirurgia plástica. Agora, o que que é o sucesso? É a satisfação do paciente. Se tu pudesse contar aquela história daquele marido que te procurou depois de um tempo, da paciente que tinha se operado e... Não? Fala mais, não. Que ela teve um acidente. Mas também tu não precisa falar se tu não quiser, a gente pode... Não, eu acho uma história muito bonita. Ela me procurou e fez a cirurgia, né? E eu descobri na cirurgia que ela tinha um tumor. E eu disse para ela: tu tem um tumor. E ela disse assim: não, eu não vou fazer nada porque, olha, a tempestade, a montanha de situação emocional, psicológica nessa situação. Eu não me lembrava mais. Ela disse: não, eu não vou fazer nada porque eu fui muito ruim para minha mãe. Eu mereço. Não quis tirar o tumor. Entendeu? Não, eu tirei, mas no exame veio, ela tinha que fazer mais coisas, não quis fazer. E foi, morreu. Ele levava os filhinhos dele na escola, no tempo que tu era pequeno. Eu encontrava ele na porta da escola. 2 filhos pequenos ficaram sem a mãe. E um dia ele apareceu no consultório. Eu até, acostumado com muita paciente que entende as coisas erradas, ele chegou lá, eu com medo de falar com ele, ele entrou e disse assim: doutor Milani, eu vim aqui lhe agradecer. Porque quando eu lembro da minha mulher, a coisa que mais me tranquiliza, que me dá paz, é saber que ela ficou feliz com a cirurgia dela. Eu lembro da alegria dela de ter feito a cirurgia e é a única coisa que me consola, sabendo que ela morreu, né? Pelo menos morreu contente com o que ela tinha feito. É uma história marcante. Ainda bem que tu me lembrou. Eu já estava esquecendo disso. Já tinha esquecido. Eu gosto dessa história, porque ela lembra bastante, assim, que é um dia por vez, né? E um dia que tu viveu bem, tá bem vivido. Assim, para concluir, eu não sei se tu quer falar alguma coisa, ou se tu podia deixar uma mensagem para alguém que está interessado. O que tu diria para uma pessoa que está considerando a possibilidade de fazer uma cirurgia plástica? Bom, eu acho que ela deve. Uma coisa sobre a consulta. Ela tem que gostar do profissional. Entende? Ela não tem que se impressionar. Oh, aquele ali veste tal roupa, tem tal carro, tem isso, tem aquilo. Eu acho que aí é fácil de se enganar. Né? Ela tem que gostar, ela tem que ter todas as respostas, ou pelo menos o máximo possível. E quando ela entender que é realmente aquilo, e eu também, o profissional entender que os dois juntos podem chegar nessa situação de deixar ela satisfeita, faz. Por que não vai fazer? Por que não melhorar? Quem que não quer ficar melhor na vida? Então, quando tu entender isso, mas não é uma coisa fútil assim. Ah, o meu cirurgião deu uma palestra em Nova York. Sim. Tem muito malandro que faz isso, né? Ah, deu palestra em Nova York. Mas lá em Nova York tem um monte de cirurgião picareta também. Então, o que significa dar uma palestra em Nova York? Pode enganar os deslumbrados, né? Então, assim, ó, sente que a pessoa está preocupada contigo, que ela quer te ver bem, que ela vai fazer aquilo que precisa para te ver bem. E aí faz. Ou, eu digo para o meu paciente, eu não quero que tu faça, eu quero que tu fique seguro na tua decisão. Eu quero que tu saia daqui contente de decidir que tu não vai fazer, ou contente de decidir que tu vai fazer. Esse é o meu papel, te ajudar a decidir. Não é? Eu não sou um vendedor.
entende? Eu não sou, leva essa xícara. Eu tô precisando, digo, como é que tu sabe que isso aí é necessário na minha vida? Entende? Tem gente que quer empurrar, quer vender. Ou seja, um egoísmo total com a cifra nos olhos, entende? Não, eu gosto, tenho honra e orgulho de ser médico. E o médico, como eu estou falando agora, é aquele que faz o bem, operando ou decidindo não operar. Entende? Mas pelo menos o paciente entrou, estava na dúvida e saiu contente. Não vou fazer e vou ser feliz assim. Ou vou fazer porque entendi que dá para fazer. E eu digo para o paciente, se eu achar difícil, eu acho melhor tu não fazer. Ou procura um que sabe melhor do que eu. Porque se é para eu mexer em ti e tu ficar pior, que mesmo às vezes, com o maior capricho do mundo, alguma coisa pode não sair bem, né? Muito bem. E para as pacientes que quiserem te encontrar, por enquanto só como cirurgião plástico ou tu já começou atendimentos psicológicos? Não. Elas têm um atendimento de cirurgia plástica com um plus psicológico. Muito bem. Não, eu ainda Tu não quer, me de sinto... repente, deixar o teu contato no Instagram, ou o teu endereço, ou o teu telefone? Eu não me sinto em condições de fazer um atendimento psicológico, né? Mas eu estou muito interessado em identificar situações assim. E penso, É um uma das diferencial. coisas que eu acho que eu admiro um monte é a pessoa que usa o cérebro. Que eu reparto as pessoas em 3 tipos, divido as pessoas. Aquelas que pensam, aquelas que repetem e as outras que não fazem nenhuma das duas. Entende? Eu fico encantado quando uma pessoa para e pensa. Não que tem milhares de pessoas que dão resposta. Tu já sabe o que eles vão dizer. Porque todo mundo diz a mesma coisa. Né? Em vez tem outros que param, pensam, e aí tu cresce, tu aprende, tu te encanta, tu ouve coisas assim. Diz, puxa, que bom ter falado com essa pessoa. Ou tem pessoa que tu diz assim, nenhuma novidade no front. E tem outros, então, que, né, como é que dizia o Napoleão? Tem 4 tipos de soldado. O inteligente e o burro. O inteligente com iniciativa, o inteligente sem iniciativa. O burro com iniciativa e o burro sem iniciativa. O burro com iniciativa É o pior. é uma calamidade. Esse eu nem quero no meu exército. Ou seja, igual para a vida, né? É triste e doloroso dizer que uma pessoa é burra. Eu também sou burro em muitas e muitas áreas, mas também os outros também são burros em muitas áreas. E difícil que uma pessoa seja inteligente na nossa profissão se ela é leiga, porque nós ficamos 10, 12, 15 anos estudando. Né? Não, 15 anos, até começar a trabalhar. E de lá para cá também, mais 20, 30 anos se dedicando a isso. Né? Que ano tu te formou? 2008. Como médica? É. Então 2008. tu vê quanto tempo. E não é só médica. Tu não ia na escola com 6 aninhos? Com aquela tua pastinha de mecânico e com a tua botina. Muito bem. Bom, então, querendo consultar contigo, tu tem teu Instagram, o pessoal, que é um pouco, né? Esse teu coração de manteiga, ele é muito bem protegido por uma armadura de agressividade. Então, vão pro profissional e ali tem as tuas credenciais de onde é que tu atende e tudo mais. Como cirurgião plástico, por enquanto. É. E eu quero te agradecer muito por ter vindo. Eu sei que o teu tempo é corrido, ainda mais com todos os teus a tua segunda graduação, mas principalmente eu quero te agradecer porque por ser tua filha, eu realmente tive um atalho profissional e que hoje eu posso me dar o luxo de investigar e descobrir nuances que estão um pouquinho abaixo da superfície e que tem muito a ver com a minha satisfação pessoal, inclusive esse projeto que eu estou desenvolvendo ele muito carinhosamente, né? A gente está no início, mas eu já estou muito feliz. Então, muito obrigada por ontem, por hoje, tá? E espero que tenha oportunidade de voltar outras vezes aqui para a gente continuar conversando. O meu consultório está aberto para ti quando tu precisar e eu não vou cobrar de ti. Pois é, ainda bem, porque principalmente não cobra retroativamente, porque senão vai ficar feio o negócio. Então, tá, obrigada para nossa auxiliar aqui de assistente técnica, a Elis, que está aqui com a gente, os meninos que estão sempre aí, e principalmente obrigada para os pacientes
que esse projeto é para eles, né, por vocês, e que vocês possam continuar mandando as dúvidas, né, e participando também.